Olá, eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre Auguste Comte e o positivismo, sua principal teoria. Auguste Comte foi um filósofo francês que viveu entre 1798 e 1857 e contribuiu de sobremaneira para o pensamento, especialmente para o surgimento da sociologia. Por muitos ele é considerado o pai da sociologia. Bem, Auguste Comte estudou matemática e viveu dentro de um período de grande profusão de um movimento intelectual que era chamado de cientificismo. O cientificismo vem a ser o seguinte: um grande crédito, uma ideia de que a ciência é o caminho correto e necessário para solucionar todos os problemas da humanidade. Daí então, o Auguste Comte entender que somente a ciência poderia fazer aquilo que a filosofia ainda não havia sido capaz de fazer para solucionar os problemas, especialmente os problemas sociais. Entendeu então Auguste Comte que era necessário desenvolver uma ciência para estudar a sociedade, não mais fazer como os filósofos faziam, que ainda estavam muito presos à metafísica. Óbvio que quando o Auguste Comte viveu, havia um modelo, um modo de se produzir pensamento, que a gente chama de paradigma. O paradigma científico da época dele era o evolucionismo. Certamente graças aos grandes avanços e ao grande crédito dado à obra de Charles Darwin. Bem, o Auguste Comte, então, entende que não somente as espécies evoluíam, como Charles Darwin havia proposto, mas também o ser humano evolui e as sociedades evoluem. Desta forma, o Auguste Comte é levado a produzir uma filosofia da história. Ele escreve um livro chamado Curso de Filosofia Positiva, e nele ele propõe um modo de compreensão da história baseado numa perspectiva que do modo de entender dele era científica, porque ele entendia dessa forma as leis que regiam o progresso, e aí daí então ele podia entender qual foi o processo pelo qual passou ao longo da história uma determinada sociedade ou uma determinada pessoa, por qual momento do progresso evolutivo aquele indivíduo se encontra, para daí então propor ou estabelecer novas formas de organização e estabelecimentos para que aqueles indivíduos ou para que aquela sociedade evolua ainda mais. Bem, o Auguste Comte, ele quer pensar as sociedades de um ponto de vista que a gente chama de organicista. O que é isso? Ele pensa a sociedade como se ela fosse um organismo vivo, tá? E esta sociedade como um organismo vivo pode ser objeto de estudo de uma ciência. Ele então classifica as ciências, aquelas que se encontram mais distantes da percepção humana, para aquelas que se encontram mais próximas do ser humano, e dentre as quais a maior de todas é aquela que ele elege ser a nova ciência e a ciência que possibilitará solucionar muitos dos problemas que ainda não foram solucionados pelas ciências. Esta ciência é a sociologia. Ele também chamava de física social. Não é à toa que o Auguste Comte costumava pensar que era necessário a utilização das metodologias já muito utilizadas nas ciências naturais, já credibilizadas pelas ciências naturais, para também estudar a sociedade. Daí, então, fazer uma física social. A sociologia de Auguste Comte, na verdade, ainda muito ligado à filosofia, ainda não existe com Auguste Comte uma metodologia de pesquisa para as ciências sociais que seja completa o suficiente que possibilite o sociólogo fazer os seus estudos. Mas o Auguste Comte, ele vai pensar assim, cara, se eu quero estudar a sociedade e eu vou fazer uma ciência da sociedade, eu vou fazer uma ciência que trabalha em dois aspectos. Um aspecto é o aspecto da estática social. A estática social pressupõe a ordem. O que é a estática social? Aquilo que se encontra em todas as sociedades ao longo da história da humanidade. Os modelos de organização de família, o modo de trabalho e a divisão do trabalho, as instituições de poder, quer dizer, do modo dele entender, existiram ao longo da humanidade, em todas as sociedades, organismos que estavam presentes nas sociedades que eram comuns a todas elas. Portanto, uma parte da sociologia chamada de estática social seria capaz de compreender estes organismos, estas instituições dentro das sociedades. Ele vai dizer, nenhum grande progresso pode ser efetivamente se realizar se não tende finalmente
a evidente consolidação da ordem. Olha só o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que sem ordem é impossível que ocorra o progresso. A estática social, que é a parte da sociologia que vai compreender estas instituições, essas parcelas do grande organismo que é a sociedade, tem que analisar se aquilo que firma a sociedade dentro de um processo ordenado está correto. E até, inclusive, propor possibilidades de mudanças sociais caso não exista ordem. O Augusto Comte, ele é um sociólogo, né, e um filósofo que primeiro vai pensar a noção de coesão social. O Augusto Comte, quando pensa as sociedades, entendendo que elas evoluem, se adaptando, ele percebe que aquelas sociedades que não foram capazes de prevalecer, porque não foram capazes de se adaptar, estas pereceram. Essas sociedades, elas desapareceram literalmente. Daí ele percebe que somente aquelas sociedades que encontraram formas, instituições, relações de coesão social, que foram marcadas culturalmente e que possibilitaram os indivíduos viverem de forma um pouco mais integrada, foram as sociedades que não somente evoluíram, mas que sobreviveram. Aquelas sociedades que não foram capazes de integrar, de manter os indivíduos de alguma forma ligados uns aos outros, essas sociedades pereceram. Essas sociedades fragmentaram, perderam o nexo que as mantinham coesas. Daí, o Augusto Comte vai dizer: estudar a ordem, estudar a estática social é fundamental para a manutenção da ordem, para a manutenção da estática e para possibilitar que essa sociedade, se adaptando, evolua, passe de um estágio a outro na evolução das sociedades. Daí, então, o que ele vai fazer? Ele vai estudar a dinâmica social, que seria um outro lado da sociologia. Então, vamos lá. De um lado, nós temos a estática social e, de outro lado, nós temos a dinâmica social. Se na estática social eu estou preocupado com as instituições que tornam os indivíduos conectados, o que eu vou estudar na dinâmica social é o processo de evolução ou desenvolvimento da sociedade. E o Augusto Comte, fazendo isso, ele percebe que as sociedades, quando se adaptam, elas passam por um progresso, e ele percebeu, segundo a sua teoria, que havia uma lei da evolução das sociedades, do progresso das sociedades. Ele chamou essa lei de Lei dos Três Estados. Para Augusto Comte, todas as sociedades, elas passam por um processo de desenvolvimento por estados, estágios ou mesmo espíritos, segundo as traduções. Veja bem, num primeiro estágio ou num primeiro estado, a sociedade se encontraria no nível teológico, um estágio teológico. É quando, primeiramente, uma sociedade se concentra, se organiza, se torna uma sociedade. Essa sociedade, ela possui laços de um indivíduo para com outro, quer dizer, o indivíduo se identifica com o outro e entende-se pertencente à mesma sociedade, porque existe algo sobrenatural que os coloca naquela situação. Então, as explicações sobre o mundo, sobre os porquês, todas elas são dadas de forma sobrenatural. Se a gente for pegar um exemplo, como por exemplo, a vida humana. Como foi que eu nasci? Se nós vivêssemos em um estado teológico, que é o primeiro estágio da evolução da sociedade, certamente a resposta para como foi que eu nasci é uma resposta teológica, é uma resposta que vai elencar, vai dizer que existe um ser sobrenatural que agiu sobre mim, que agiu sobre os meus pais e que me colocaram no mundo. Foi Deus ou foram os deuses, não importa. Então, esta ligação de entendimento me possibilita viver em consonância com o outro, ter laços de solidariedade para com o outro, e viver em uma sociedade minimamente coesa. Agora, o Augusto Comte ele vai dizer, se essa sociedade ela mantém a ordem graças ao sobrenatural que rege a vida de todos os indivíduos, ela tem a possibilidade de evoluir. E ela pode passar para um segundo estágio de evolução das sociedades, que é o estágio metafísico,
A sociedade em estágio metafísico é uma sociedade na qual já abandonou, né, as explicações mitológicas e sobrenaturais e místicas, mas agora dá explicações de ordem puramente racional, mas ligadas às noções de essência, de universal, né? Ainda não está científico, ainda não é uma explicação científica factual com base na observação do mundo, ainda é uma observação puramente racional. O Augusto Comte diria assim, olha, se a gente fosse explicar o nascimento humano a partir de uma lógica de uma sociedade metafísica, diríamos que a alma já estava vagando pelo mundo e que ela precisava de um corpo. Ou que eu poderia dizer que a minha essência é viver e que, portanto, viver foi-se necessário devido a esta essência que é minha. Bem, estas explicações de ordem metafísica, muito presentes na história da filosofia, principalmente nos filósofos clássicos da Grécia Antiga, para Augusto Comte é apenas um momento repentino da história da evolução das sociedades, mas que as sociedades poderiam ganhar mais ordem, ter mais coesão social e evoluir mais, passar para um estágio que ele chamou de estágio científico ou positivo. Seria a sociedade que abandonou por completo a metafísica, abandonou por completo a teologia. E agora admite-se, enquanto sociedade, mantém os laços de solidariedade somente em função da análise científica e factual da realidade. Se fôssemos explicar, de acordo à lógica de uma sociedade em estágio positivo ou científico, o nascimento humano, diríamos que o ser humano está aqui na Terra e o nosso nascimento se dá em virtude da evolução da nossa espécie, em função, sei lá, da biologia, do fato do feto ter se desenvolvido e estarmos aqui. Olha que o olhar de uma lógica positiva, ela é profundamente científica, factual, a partir das observações e das conclusões que se tem observando a realidade. Bem, dessa forma, o que o Augusto Comte propõe? Ele propõe um método que seja comparativo para analisar as sociedades. Ele dizia que a sociedade na qual ele vivia, que era a França do século XIX, era uma sociedade que estava alcançando o estágio positivo ou científico. E que outras sociedades que eram incivilizadas, exóticas, atrasadas, se encontravam, na verdade, em momentos anteriores da evolução das sociedades, a evolução da organização social. Veja que esse método comparativo e essa análise das sociedades de um ponto de vista profundamente etnocêntrico, porque entende a Europa como um modelo de evolução de sociedades, não percebe algo que a antropologia depois foi desenvolver, que é a ideia de diversidade cultural e que cada sociedade se desenvolve em seu próprio ritmo e de acordo com os desafios que encontra em seus processos de organização. E que, portanto, não seria necessário ou seria muito errado, né? Eticamente incorreto fazer essa análise comparativa de sociedades e de culturas. Mas o fato é que a teoria de Augusto Comte ganhou muita voz, ganhou muito peso no mundo como um todo. Este olhar, né, que é positivista, que não admite, né, a metafísica e que não admite a teologia, que seriam formas ultrapassadas, ainda inocentes do homem sobre a Terra se organizar, né, não serviria. Então, o que o Augusto Comte ele propõe? O grande lema do positivismo é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Eu aposto que você já viu a expressão ordem e progresso em algum lugar. Não é à toa que a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, está lá escrito ordem e progresso. Alguns dos representantes do movimento republicano brasileiro, lá no final do século XIX, especialmente o Benjamin Constant, né, foi um dos principais articuladores do movimento republicano brasileiro de 1889, era um positivista muito profícuo, que participava ativamente e que foi um dos grandes incentivadores da República Brasileira. Veja só, então é por isso que nós temos hoje
lá na nossa bandeira essa parte do lema do positivismo, ordem e progresso. Eu pessoalmente gostaria mais que tivesse o amor, a ordem e o progresso. Ou se a gente pudesse entender um pouco mais disso. Muitos brasileiros, infelizmente, não sabem o motivo dessa frase lá na nossa bandeira. Bem, o fato é que o positivismo, né, como um movimento intelectual, não somente é esta ideia política republicana, também é bastante elitista. Também pensa que devem existir alguns indivíduos mais capazes que devem governar e a massa dos indivíduos que não tem essa capacidade desenvolvida, porque individualmente não passou pela evolução dos 3 estágios, ainda é teológico, ainda é metafísico, esses indivíduos deveriam ser simplesmente governados. Deste modo, a gente pode perceber que o positivismo não gosta muito assim do modelo democrático universal, né, de uma democracia universal. Bem, nós temos que também saber que quando eles falam de progresso, que progresso seria esse? Certamente o progresso da evolução das ciências e da evolução também do capital. Nós estamos falando de uma era quando a sociologia surge, que é o século XIX, que é uma época de grande evolução, não somente das ciências, mas da industrialização. A máquina a vapor, as navegações, o mundo está se desenvolvendo e se tornando pequeno. Então, é a grande questão sociológica. Você se lembra que na última aula eu disse, a sociologia surgiu para entender essa nova sociedade, uma sociedade que era extremamente mais complexa, em que as coisas aconteciam muito mais rapidamente. Então, quando nós estamos falando de um progresso social, o progresso é o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do capital, o desenvolvimento daquilo que depois nós fomos chamar de globalização. Bem, é certo também que no final da vida o Augusto Comte acaba criando uma coisa bastante inusitada. Aquilo que ficou conhecido como religião da humanidade ou uma religião positivista. Olha só que coisa interessante. Uma filosofia que surgiu com base no ateísmo, com base na laicidade das sociedades, acaba criando isso que depois ficou conhecido aí como uma religião. Bem, como que Augusto Comte foi depois criar uma religião? No modo de entender dele, a organização da Igreja Católica em suas instituições era extremamente efetiva, era muito bem organizada, de tal modo que ele acreditou que se ele criasse uma sociedade e que as pessoas não compreendessem a complexidade da sociedade, haveria ainda o risco da desintegração social. E que as pessoas participando dessa sociedade de forma mais simplificada, seria mais fácil a manutenção da ordem. Então, do ponto de vista da estática social, a religião da humanidade cumpriria o papel das religiões teológicas, mas não seria uma teologia, seria uma religião na qual você iria lá, mas você não iria para fazer preces, você não iria lá para rezar para um Deus sobrenatural. Na verdade, o sacerdote é um cientista. Na verdade, você vai lá para conhecer sobre as leis da natureza. É verdade. E esta religião da qual ele propôs existe no Brasil até hoje, né? Desde o final do século XIX, que foram construídos os primeiros tempos da religião da humanidade, existe até hoje no Brasil e no mundo. Ocorreu uma influência muito grande do positivismo em muitas áreas do conhecimento, na psicologia, na antropologia, na própria filosofia e sociologia. O positivismo foi uma teoria muito difundida no mundo, apesar de que também sofreu muitos abalos, sofreu muitas críticas, especialmente dos socialistas, né? Por entenderem o positivismo como sendo uma teoria bastante elitista, que queria somente que as pessoas mais capazes, aquelas que tinham passado pela evolução dos estágios, pudessem governar, enquanto os outros, né, ficassem na plataforma da estratificação social, na base da estratificação social, porque ainda não tinham passado pelos estágios de evolução, né? Veja bem, quando a gente pensa no positivismo, nós temos que compreender isso, né? Até hoje existe uma ótica positivista muito presente no mundo, que não entende que mitificações, que mistificações, que teologias e que metafísicas devam existir. Na verdade, essas pessoas defendem a extirpação, a eliminação destas teorias, né, desses pensamentos, né, que de um ponto de vista positivista seria muito inocente na evolução da humanidade. Por outro lado,
nós temos também esta grande difusão de um pensamento mecanicista, de uma educação positivista, uma educação muito mecanicista, uma educação que direciona o homem para o trabalho, para a produção industrial, para o avanço da globalização. Bem, essa ótica, essa perspectiva de uma evolução, de um desenvolvimento econômico, né? Sem analisar o desenvolvimento sobre outros pontos de vista, essa ótica ela é bastante positivista. Portanto, é possível sim dizer que o positivismo está vivo até hoje. Bem, eu espero que você tenha gostado. Eu vou finalizar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e não perca o nosso próximo vídeo, que provavelmente eu vou falar um pouco do Émile Durkheim, que foi um aluno de Auguste Comte e que continua nessa mesma ótica aí do positivismo, mas que avança bastante dentro da sociologia, porque ele vai criar o que o Auguste Comte não fez. O Émile Durkheim vai criar um método de pesquisa para a sociologia, tá certo? Muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até mais. Falou!